Muito. Fui dormir 1 da manhã ontem à noite. Ainda sonhei contigo que tu. Um porte de arma, uns negócios doidos. A minha cara, né? Então faz bastante diferença. Uhum. Sem assumir que pessoa do pai, não pessoa do professor. Ó, tá gravando. Foi rápido hoje. Quem entrou? Yuri. Conforme o planejamento que vocês receberam, Henrique, receberam? Sim. Agora. Agora? Acabei de ver. Acabamos de receber. Ai, daí quebrou minhas pernas. Porque... Não manda tarefa. Mas já estava disponível lá no site da escola desde o sábado. Parou, não precisa falar, não. Gente, Oi, Helena. Se acalma. ninguém olha esse site além de você. Ai, Bernardo, Ninguém olha o site. Tá. Eu só recebi agora o negócio. Então, daí quebrou minhas pernas. Porque o planejamento era correr. Mas eu lembro que semana passada tu tinha falado que hoje a gente ia corrigir a prova, não era? Não, porque tem gente que não fez ainda, né? André, eu também só recebi o planejamento agora. Recebeu o planejamento agora? Sim. É, tu e todo mundo. Sofia. Então, faça o seguinte, pegue o livro de vocês, página 245, livro, página 245 a 248, essa era a atividade, que era a tarefa, mas nós fazíamos em aula. É bem tranquilinha. 245. Acabando o livro, hein? E acabando o ano. Agora vocês podem abrir a webcam. Arthur, Bernardo, Ana Clara, Júlia também tem, Pedro Santana, Daniel, Pedro Blom, Helena Evelyn, Grazi tem, João Gabriel, Marquinhos, Henrique. Todo mundo tem webcam. Para de enrolar e abra seu webcam. Eu tava pegando meu livro. Hoje não é prova, não tem aquele papo de preciso sair. Ó, página 245. 245. Página 245. E fala sobre a escravidão africana no Brasil. Vamos lá? Webcam, Henrique, Daniel, Grazi, João também tem, porque já abriu, também rola. Vai começar a contar no conceito integrado, ou desintegrado de alguns alunos. Isso não é justo. É, tudo aqui é justo, quem manda sou eu. Quem é justo aqui, quem determina sou eu. Nada na vida é justo. Não é. Ainda mais na idade de vocês. Como se eu nunca visse ela, né? Ditadura Que página das mesmo? câmeras ligadas. Que página mesmo? 245. Helena, quero te ver, tô com saudade de ti. Não falei contigo. Mata essa saudade de fim de semana, agora não precisa. Ana, pode aparecer na webcam. Não quero ver trocar da roupa. André, falar nisso, a gente só vai ter 3 dias de aula essa semana, né? 3 dias de aula essa semana, vai passar bem rápido. Ai, graças a Deus. Deus existe. Daí final de semana eu já vou pra Gamboa de novo, daí, que delícia. Eu queria que acabasse o ano. Tá quase acabando. Verdade, né? Tá direto e tá quase acabando. É. Sério? Um mês? Aham. Tu vai ver, eu só vou tirar uma nota boa. 10 semanas? É isso, Ana? Ó, tá vendo? Vai ser um pulo.
É só passar dinheiro direto. Entrega todas as tarefas. Tudo bem feito. Ah, então tá, vou entregar todos. Eu vou tirar só 10. Olha lá. Primeira questão. Vamos fazer junto, então. Aponte a alternativa incorreta, tem uma errada, e justifique sua escolha em seu caderno. Pega o caderno e vamos fazer esse negócio. Sobre o comércio de africanos pelo Atlântico. Qual que vocês acham que está errado? Olha lá. Dá tempo de vocês lerem. Segundo o vídeo que a gente assistiu na aula passada, o comércio de africanos contribuiu para aumentar as guerras entre os africanos. Certo ou errado? Errado. Certa? Lembra que um grupo escravizava o outro lá na África? Os portugueses aproveitaram disso, né? Que os grupos Gente, que pergunta é essa? Página 245. Ah, eu tô na 145. Nos dentes, está acabando o ano. Então, ó, o comércio de escravo contribuiu para aumentar as guerras entre os africanos, tá certo? Porque lá na África, os reinos brigavam entre si para escravizar e vender dos portugueses. Depois, era uma atividade da qual participavam europeus, africanos e brasileiros. Tá certo também. Né? Os portugueses, os brasileiros e os próprios africanos participavam do tráfico de escravos. Envolvia vários produtos, sobretudo armas de fogo e pólvora. O que vocês acham? Que tá certa. Tá certa? Né? Os portugueses e os brasileiros trocavam escravos por armas e pólvora. E muitos reinos africanos escravizavam outros reinos justamente para isso, para conseguir armas e pólvora. Depois, todas as lideranças africanas participaram da obtenção e venda de escravos pelo Atlântico. Eu acho que essa aqui é errada. Essa que é errada, tá certo? Segundo o vídeo que a gente viu lá na aula passada, do Eduardo Bueno, algumas lideranças, inclusive, denunciaram o tráfico de escravos. Resistiram. Lembra que tinha uma rainha? O vídeo mostrava uma rainha que resistia à escravidão? Depois foi escravizado. Então, a alternativa errada é a alternativa D. Ó, todas as lideranças, não é todas, são algumas lideranças participaram, né, ou nem todas as lideranças participaram do tráfico de escravos. E a última, contribuiu para uma estreita ligação entre a história da África e a história do Brasil, é bem próxima, ainda que os livros de história pouco falem sobre a história da África. Agora é obrigatório, tá? Por lei, os livros têm que falar sobre a história de África. Não é à toa que a gente estudou o reino dos Bantus, Benin, Gana, Mali. É porque é obrigado agora. Por lei. A 2. Olha lá, a 2 são o mapa das rotas do tráfico negreiro. Escreva no caderno o nome das cidades brasileiras, de norte a sul, por onde os africanos entraram no Brasil. Bota lá, não estão escrevendo, hein? 2. A. Que cidades brasileiras recebiam escravos? Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Isso aí. Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Belém, São Luís, Recife, Salvador. O quê? Teu mic tá aberto. E Rio de Janeiro. Já aceitei, Yuri. Foi a A. Posso passar para B? B. Cite 2 importantes portos africanos localizados ao sul do Equador. Olha lá, localiza a linha do Equador. 2 portos ao sul da linha do Equador. Banguela e Moçambique. Benguela e Moçambique. Pode ser. Pode ser também Cabinda
Pode ser Luanda, Cabinda, Benguela, Moçambique. Um desses 4. Tá? Ao sul do Equador. Esses povos pertenciam a que etnia? Alguém lembra? Que etnia, que povo ocupava, que cultura ocupava essa região da África? André, eu não me lembro da gente ter estudado esse pessoal lá mais pro sul. Eu me lembro da gente ter estudado ali o pessoal ali da... Aqueles que eram ricos? Estudamos, Bernardo. Eu me lembro que a gente, inclusive, falou que eles desceram daquela região onde está São Tomé ali. Eles desceram daquela região e eles tinham a metalurgia do ferro. Eles conheciam o ferro. E dominaram todo o sul da África. Que povo é esse? Não lembram? Os Bantus, do Reino do Congo. Tá? Então, esses povos do sul do Equador são os Bantus, que vão ser trazidos para o Brasil. Notem que eles vão ser trazidos, olha lá, muitos para o Rio de Janeiro e para o sul do Brasil são basicamente Bantu. Para o norte do Brasil, especialmente para o nordeste de Salvador, eles são basicamente Yorubá, Jeje e Nagô. Então, os africanos que vieram para o Brasil escravizados, eles não eram iguais, de culturas iguais. Eles eram de culturas bem diferentes. Inclusive, gente, quando alguém ia comprar escravo no Brasil, um dono de terra ia comprar escravo, lá no mercado de escravo, eles ficavam expostos como se fossem produtos, tá? Numa prateleira. Eles passavam óleo no corpo dos africanos para parecer lustroso, assim, né? Forte, lustroso. E eles ficavam expostos no mercado. Quando alguém ia comprar escravo, ia comprar 5 escravos, por exemplo. Ele comprava escravos de línguas e culturas diferentes. Porque daí não se conheciam. Era mais fácil de não se conhecerem, não conseguirem se comunicar, até aprenderem quem é que manda. Aí eles olhavam o dente para ver se era saudável, né? A peça que ele estava comprando, o escravizado, e geralmente compravam homens. As propriedades tinham muito mais escravos homens do que escravas mulheres, né? Porque o homem tem mais força para a lavoura, né? Para a área rural. Então, era muito mais escravos homens do que mulheres. Depois, cite 2 importantes portos africanos localizados na Costa da Mina. Costa da Mina é aquela curvinha da África lá, ó. E? Eu botei aquele Ajudá e Lagos. Lagos, Ajudá ou São Jorge da Mina? É na curva para fora. Achei que era na curva para dentro. Né? Naquela curvinha ali, onde ficava o povo Yorubá. André, ontem eu vi no TikTok que o cara mais rico do mundo, que já passou pelo mundo, né? Ele era um daqueles lá do ouro, sabe? Da África. De Gana? Do reino de Gana? Interessante, vamos saber. O Manicongo, como era chamado, o rei de Gana. Então, vamos lá. A C pode ser tanto Ajudá, São Jorge da Mina e Lagos. Os povos que são dessa região, são Yorubá, ok? São de uma religião. Notem que, peguem Salvador. Olhem a linha que está em Salvador. Ela vai até lá nessa região. Tá vendo? Salvador recebeu basicamente escravos de Lagos, Ajudá e São Jorge da Mina. Por que eu estou falando isso? Por que em Salvador o candomblé é tão forte? Porque o candomblé é dessa região aqui. Lembra do reino de Lei e Fé, que nós estudamos lá no começo do ano, no começo da pandemia? O reino de Lei e Fé, o povo Yorubá, é aqui que nasceu o candomblé. Por isso que em Salvador é mais forte do que no restante do Brasil. Porque os escravos que vieram para Salvador são basicamente dessa região. São basicamente Jeje e Nagô, que é um povo Yorubá. Que lembra que tinham 2 capitais, uma capital religiosa, todo rei ia até Ilê para receber
A coroação, né, do líder religioso. Olha lá. D. Qual era a duração da viagem da África Ocidental para o Brasil? A África Ocidental é desse lado do Ocidente, né? Esse lado virado para o Brasil. Quanto tempo, mais ou menos, durava uma viagem? O Eduardo Bueno falou no vídeo. Ele falou, sabe quantos escravos vieram para o Brasil? 5 milhões! 5 milhões de anos. Ah, eram uns Era, meses. era de, 3 meses. Depende, era de 3. 3 meses. não, era de 30 a 45 dias. Tá? De 30 a 45 dias. Era o. Então é um mês Mês e e meio, 2 semanas. Dependendo de onde vinha, demorava um pouquinho mais. Mas esses de os Gejos, Dragões, que eram trazidos para Salvador, Recife, aquela região que é mais próxima, levava 30 dias. Como eram as condições de viagem dos africanos embarcados para o Brasil? Que condições? Não tinha nenhuma. Pois é, não tinha nenhuma, né? Boa resposta. Era péssimo, ok? Não tinha comida, não tinha água, eles traziam pouca água, pipa de água, aqueles barril de água, sabe? Eles traziam pouca, porque aquilo ocupava muito espaço. Então, para poder trazer mais escravo, eles diminuíam a quantidade de água. Então, e as condições eram péssimas, não tinha água, não tinha comida. A comida que os escravos recebiam era como se fosse uma bolacha molhada, era uma pasta de trigo. Eles recebiam aquilo, era o que eles recebiam durante 30, 45 dias, era isso. Às vezes, eles levavam os escravos para o convés, para cima, para pegar um sol, para não... Porque como eles ficavam com ferida, imagina o assoalho do navio, né, naquele balanço do navio, os escravos praticamente nus, aquilo machucava, ia formando uma ferida. Então, para poder cicatrizar e poder vender, quando chegava no Brasil, eles levavam para cima um pouco, eles descartavam os que estavam doentes, jogavam no mar os que estavam doentes, para não contaminar os outros. Tem uma cena do filme Amistad, alguém já viu? Amistad é um filme do Spielberg, do Jurassic Park, que é um diretor famoso, né? Por conta dos filmes que fez, que é judeu, inclusive, e norte-americano. Vou tentar achar essa cena, tá? Que mostra bem o tráfico de escravo da África para a América. Nesse caso, não era para o Brasil, era para a América Central. É um filme muito bom, só que pouco falado desse filme, do Spielberg. Então, as condições eram péssimas, não tinha comida, não tinha água. Era um navio negreiro, né? 3. Observe com atenção as fontes 1 e 2 e responda. Quem pode ler a fonte 1? Calma, um de cada vez. Quem pode ler a fonte 1? Eu posso. Então vai. Fomos arremessados nus, porão adentro, os homens apinhados de um lado e as mulheres do outro. O porão era tão baixo que não podíamos ficar de pé. Éramos obrigados a nos agachar ou nos sentar no chão. Noite e dia eram iguais para nós. O sono nos sendo negado devido ao confinamento de nossos corpos. Havia dias que os escravizados ficavam sem água e sem comida. Houve um pobre companheiro que ficou tão desesperado pela sede que tentou apanhar uma faca do homem que nos trazia água. Foi levado ao convés e eu nunca mais soube o que lhe aconteceu. Suponho que tenha sido jogado ao mar. E a fonte 2, um desenho que mostra um navio negreiro especializado, né, para o tráfico de escravo, e mostra ali do ladinho, ó, na vertical, os escravos apinhados, sentados um lado do outro. Aqui a questão era assim, quer ver? Ó, o navio negreiro cabiam 500, eles traziam 800, porque eles sabiam que alguns morreriam no caminho. Então, para não ter prejuízo. E daí pergunta lá na outra página, qual é o assunto do texto da página anterior? As condições dentro de um navio negreiro. Condições dentro do navio negreiro.
tratamento dado aos escravos. Segundo o texto, segundo a fonte, aqui está ensinando você a ser historiador. Segundo a fonte histórica, Yuri, tu está corrigindo? Está fazendo exercício? Não te vejo pegando lápis. Segundo o autor, como era o tratamento dispensado aos escravizados no navio negreiro? Segundo o texto que a Helena acabou de ler, como era o tratamento dispensado aos escravizados? Um tratamento é que ele não tinha tratamento. O que eles faziam com os escravos? Ali, segundo a fonte. Eles davam água e matavam eles se não fossem, tipo... Primeiro eles separavam homens e mulheres, homens para um lado, mulheres para o outro. Eles apinhavam. O que apinhavam? Dá nome? Não, olha lá. Os homens apinhavam de um lado, as mulheres de outro. Juntos? Tudo juntinho num montinho? Isso, amontoados. Apinhar é amontoar. É juntar todo mundo, assim. Botar mais pessoas do que cabe. Isso é apinhar. Então, eles apinhavam, separavam homens e mulheres. Nem sempre davam comida e água. Ele fala sobre isso também, né? Que a comida e a água era insuficiente. Olha, C. O fato do autor do texto ter passado pela experiência de viajar em um navio negreiro como escravo torna seu relato mais confiável? Sim. Sim, né? Ele passou pela experiência, ele viveu aquilo. Agora, como é que tem uma fonte dessa? O quê? Como é que tem uma fonte dessa? Onde? Como que tem uma fonte dessa? Um texto escrito por um cara que foi escravizado num navio negreiro. É um descendente que escreveu o que contava para ele. Possivelmente foi um escravo trazido que era alfabetizado na língua dele. Era alguém da nobreza, era alguém importante do reino que foi dominado, que foi escravizado e trazido para cá. Ali em cima fala, foi escrito por Mohamed Garbo Bakpakwa, africano nascido onde hoje é Benin, e trazido para Pernambuco como escravo em 1845, já para o finalzinho. Depois de obter a liberdade, ele escreveu um livro do qual se retirou o seguinte trecho. Então, era um africano alfabetizado. Era comum, tá, gente? Princesas que eram escravizadas e trazidas para o Brasil como escravas, e vendidas como escravas, até porque os ricos resistiam mais à escravidão, né? Os ricos tinham mais a perder. Os pobres não, os pobres fugiam. Os ricos tentavam combater a invasão. Depois, agora observe a fonte 2, o desenho. Ela reforça ou nega a descrição feita por Bakpakwa? A 2, reforça ou nega o que ele está falando? Reforça. Reforça, né? Mostra que eles eram apinhados, mostra que eles eram entulhados. Depois, 4. Em muitas sociedades africanas, cabia às mulheres a venda de frutas, peixes, hortaliças, óleo de dendê, pimenta, fubá e outros gêneros de primeira necessidade. Esse comércio era feito, geralmente, nas quitandas, palavra de origem africana que significa mercado ou feira. Observe a imagem, detalhe da obra Negras Vendedoras, de 1776. Uma mulher com tabuleiro de fruta. Eu lembro que eu falei para vocês, eu acho que quando eu fui a Colômbia, em Cartagena, na Colômbia, que tem um porto espanhol,
Até hoje, as mulheres andam com umas bacias, com frutas, assim, com melancia, dentro da cidade amuralhada de Cartagena. Essa tradição se manteve na colônia portuguesa da América? Justifique sua resposta. Segundo a Eu acho imagem... que... Ai, difícil, mas eu acho que não. Só, a imagem Negras Vendedoras de 1776 foi feita no Brasil. Esse Carlos Julião é um pintor brasileiro. Segundo a imagem, se ele pintou isso é porque ele via essa cena aqui, né? Então, sim, essa situação se manteve no Brasil. Helena, tinham 3 tipos de escravo. Olha lá. Tinha o escravo do eito, é assim que se fala mesmo, tá? E-I-T-O, eito. É o escravo da lavoura, que ia para o campo. Né? Tinha o escravo doméstico, eu comprava, por exemplo, uma escrava para limpar a casa, para fazer comida, era um escravo doméstico. E tinha o escravo de ganho. Quer ver como é que funciona isso, Helena? Tu não quer trabalhar, ok? Porque trabalhar é feio. Naquela época, trabalhar era feio, ok? Pobre que trabalha. Rico não trabalha. O valor do trabalho naquela época era diferente. Então, o que tu faz? Tu vai lá no mercado de escravos, tu tem uma grana que tu herdou do teu pai, coitada. Tu vai no mercado de escravos e compra 3 escravos, ok? Uma escrava, 2 escravas e um escravo. Tu compra. Tu não mora na cidade, tu não mora na lavoura, então tu não vai ter escravo do eito. Tu vai usar esses 3 escravos como escravo de ganho. Sabe como é que funcionava? Assim, quer ver? Ó? Uma escrava, tu bota na cidade, no centro da cidade, para vender fruta. O dinheiro da venda é teu, porque ela é tua. Uma outra escrava, tu bota no porto para se prostituir. Ok? Ela tem que se prostituir. Ela tem que chegar em casa todo dia com o valor X da prostituição. E tu bota no porto, porque porto chegam muitos navegadores de fora e que acabam cumprindo suas necessidades sexuais com as escravas do porto. E um terceiro escravo, ele sabia construir casa, é pedreiro. Então, tu aluga ele como pedreiro. Ou então, uma escrava tua ganhou filho, está amamentando, tu aluga ela como ama de leite. Ela vai dar de mamar para o filho de uma branca qualquer. As mulheres brancas não davam de mamar, não davam o leite do peito. Sabia? Era feio as mulheres amamentarem os filhos. Era mal visto as mulheres amamentarem os filhos. Então, elas alugavam uma negra que estava amamentando para amamentar os seus filhos. Então, tu comprou 3 escravos e tu vai lucrar com eles. O dinheiro que tu tens é o dinheiro que vem desses escravos. Isso é chamado de escravo de ganho. Então, 3 tipos, ó. Eito, doméstico e ganho. Essa escrava, por exemplo, é uma escrava de ganho. Está vendendo fruta numa praça, né? Ou em lugar público. Depois, a imagem produzida no Brasil do século XVIII nega ou confirma a informação do texto de que as mulheres na África, isso permaneceu no Brasil. Confirma? Confirma. Ela está ali vendendo fruta no espaço público. Depois, que aspecto da imagem nos leva a acreditar que as condições sociais das escravas de ganho era melhor do que as escravas do campo? O que parece? Olhem para a imagem que ela está ali. Okay? Que as condições do escravo de ganho, as condições de vida, né, eram melhores do que as do escravo do campo, da lavoura. Talvez que na lavoura as coisas tinham que se sujar para fazer as coisas, depois eles não tinham um banho, algo assim. Sim, essa está bem vestida, tá vendo? Uma escrava de ganho, ela tá bem vestida. Uma escrava da lavoura quase não vestia nada, ela andava seminua. Okay? Um escravo da lavoura não se preocupava com a roupa com que a escrava usava. Esse aqui, para ela poder vender a fruta, ela tem que estar relativamente limpa, higienizada, com uma roupa limpa, para as pessoas poderem comprar a fruta dela. Ô, André,
uma fruta de uma escrava mulambenta, andando nua no centro da cidade. Oi? A gente tá falando disso, me lembrou de um filme que eu assisti no começo da quarentena com a minha mãe e com a minha avó. É um filme de suspense, assim, meio terror, chamado Corra. E aí, tipo assim, é um menino negro que namora uma menina branca, e eles vão conhecer os pais da menina. Aí eles chegam na casa dos pais da menina e tem 2 empregados negros lá. E aí começa a acontecer umas coisas meio estranhas, assim. E o final do filme é bem legal. Eu não posso falar aqui, porque senão é muito spoiler. Mas vale a pena assistir, sabe? Tipo, tem uma crítica ao racismo e é bem interessante. Porque, tipo, tem uma empregada negra e um outro cara negro. E aí o cara é meio que estranho, assim. E é legal assistir, eu acho interessante. Corra? Corra, de correr. Tá na Netflix? Se não saiu, tá. Se não... tá. Beleza, vou olhar. Corra. E vou ver se eu acho a imagem do Amistad. Tem um episódio de Super Choque também, que, tipo, o melhor amigo dele é branco, daí eles vão na casa e tal, aí eles chegam escutando o rap e tal, daí a mãe dele, sem problema, aí quando chega o pai em casa, música de negro, não sei o que, para de escutar isso, daí desce o Super Choque, que é um super-herói negro, aí o pai fica olhando com uma cara, daí come com desgosto, assim. Sim. Faz uma crítica também. Essa presença do negro no espaço público devia incomodar um pouco os brancos, né? Porque eles circulavam nos espaços públicos, pensa no centro de Florianópolis, os escravos de ganho, vendendo coisas, vendendo a sua mão de obra, se prostituindo, vendendo corpo. Essa presença do africano escravizado, ao mesmo tempo incomodava e era necessária, né? E tinham regras específicas, tá? Eles só podiam andar na rua até tal hora, tinha que andar com uma carta do dono, mostrar que ele estava trabalhando como escravo de ganho, que ele não era um liberto, não podia se calçar, não podia usar calçado. Olha lá como ela está descalço. O escravo nunca usava calçado. Nunca. Nem os escravos domésticos, de dentro de casa. Nem os escravos de ganho usavam calçado. Era uma marca da escravidão. É tanto que quando um escravo conseguia liberdade, conseguia comprar ou conquistar a liberdade, as primeiras coisas que eles faziam era conseguir um par de calçado. Isso aparece em que filme? Uma situação parecida. Como não sabe, Helena? Harry Potter, os elfos Harry Potter. O elfo doméstico, quando recebia um presente, lembra? Eu lembrei agora. Eu só lembrei do negócio que a Hermione faz no livro, que é aquele negócio que ela faz pra salvar ele, sabe? E lembra que ele recebe uma meia? Sim, no segundo filme, o Harry bota a meia dentro do diário que você pega e aí ele é libertado. O doméstico é meio que parecido com isso aqui, tem uma relação, né? Porque um escravo africano não podia usar calçado. André. Eles andavam dentro de casa descalço. Mesmo... André, agora que tu falou isso, quando era acho que 2014, 2015, no verão, eu tava com meu pai na Gamboa, daí tava passando uma minissérie da época da escravidão, era Raízes o nome. Eu sei. Bem bom. O personagem principal era o Kunta Kinte. Eu gostei muito dele, eu lembro tudo. Daí ele sempre estava descalço e teve um dia que ele se juntou a outros escravos numa guerra de noite lá. Só que daí os portugueses pegaram ele e cortaram metade do pé dele. Daí, depois daquele dia, ele começou a usar sapato. Daí, tipo, deu a entender que ele não era mais um escravo. Isso mesmo. Bem boa essa série, eu lembro, mas passava muito tarde, né? Tinha esse problema. As séries acabam passando Era muito tarde. Eu lembro que eu não via por causa disso. Eu não sei. Olha lá. Leio. Deixa eu ver que era assim. Vai dar 10 horas. Gente, olha aqui.
A tarefa era até a página 248, e para sexta-feira era, deixa eu ver, A 249 é a outra lá. 249 a 251, eu acho. Deixa eu confirmar. Não, é até a 250. Vamos ver, tá abrindo aqui. 249, 250, 252, 253. Isso. Então, ó, terminem a página 248, que é a próxima questão agora. Façam a 249, 250, 52, 53 para sexta-feira. Ok? Agora. Aumentou? Não. Olha lá o planejamento. 249, 250. 252, 253. Só que ficou a 248 para terminar. E a gente corrigir na próxima aula. Certo? Combinados? Beleza. Então, na próxima aula, então, nós finalizamos essa questão. Gente, Tchau. tchau, boa semana. Façam a tarefa, por favor. Tchau. Tchau, Pedro.